Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu tô com o Luiz Rissato da Siltomac. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, Adriano. Vamos bater um papo aí hoje. Fechado. A gente tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é o Luiz na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Então, essa pergunta é até engraçada. Eu vi alguns episódios, né, do podcast de vocês e aí eu fiquei até pensando sobre essa pergunta, porque quando me perguntam, fala sobre a fila, quem é você na fila do pão, me vem um lance provocativo, né? Tipo assim, quem é você, qual a sua relevância, né? Qual a sua importância, tipo aquele jogo onde. Então, jogou onde? Na fila do pão eu não sou ninguém, sou mais um, tô quietinho ali, mas... Chupou laranja com quem, né? Então. Mas eu entendo a proposta, né, de a gente falar um pouquinho sobre a gente. Então, eu sou do interior de São Paulo, né, de Porto Ferreira, sou formado em propaganda e marketing, e hoje eu estou atuando como coordenador de marketing na Siltomac de São Carlos, né, que faz máquinas para pecuária. Legal. E você nasceu lá em Porto Ferreira? Como é que é? Conta um pouquinho da sua história. Antes disso, esse é o padrão de convidados que queremos. Ó. O cara trouxe presente, só a sacola já valeria, para deixar humilde. Trouxe boné, vou até pôr o boné. Você vê que ele já tá alargado, né? Já veio ajustado. Já tá no tamanho da jaca. A cabeça é grande. O que mais tem? Ó, tem um bloco de notas. Isso. Ó, que bonito. Chique. E tem a caneta também. Caneta é bom, eu como bastante caneta. Eu uso pra finalidade errada. Acontece. E... Pô, isso aqui é chique, hein? Não tenho nem roupa pra usar. Ó, que legal, cara. Porra. Tava querendo uma dessa. Isso aí no dia a dia quebra um galhão, né? Garrafinha. Porra, muito legal, cara. Obrigado mesmo pelo presente, de coração. Imagina. E ele trouxe pra todo mundo. Não foi pra todo mundo. Eu até perguntei pro Adriano, falei, quantas pessoas são? Ele falou 18. Eu falei, caramba, 18 você vai me colocar numa fria aqui. Mas aí eu trouxe um pouquinho a mais pra sortear pro pessoal aí, enfim. Obrigado. Mas é uma lembrancinha só. Tem a galera que trabalha fora daqui ainda, tem gente que trabalha no Rio, tem gente que trabalha em São Paulo. Então o time maior ainda. Então, aí não ia dar, né? É muita gente. Boa. E aí, conta um pouquinho dessa história. Nasceu em Porto Ferreira? Isso, eu nasci e fui criado em Porto Ferreira. Na verdade, eu não pretendia, não imaginava trabalhar com publicidade, marketing, enfim. A minha trajetória, então, foi em Porto Ferreira, né, no interior. E quando eu tinha mais ou menos... Bom, quando eu saí do colegial, né, com 17, 18 anos, fui prestar vestibular, fiz um ano de cursinho. E aí tinha uma pressão assim que eu mesmo colocava em mim, né? Que era de passar numa faculdade pública depois de, no máximo, um ano de cursinho. E essa pressão que eu colocava em mim vinha por conta das minhas irmãs já terem passado numa faculdade já pública antes. E aí eu falei, não posso dar uma bola fora também, né? Meu pai foi muito generoso com a gente, de ajudar a gente durante os estudos. Então eu falei, preciso corresponder, né? Só que eu não era um aluno super aplicado, eu não era dos mais nerd, vamos dizer. Então, eu não fazia uma nota tão alta nos vestibulares, né? Eu ia bem em redação, mas nas matérias gerais, assim, não super me destacava. Então, eu sabia que eu tinha que prestar alguma coisa meio pé no chão, sabe? Sabendo que a nota de corte estava ao meu alcance. Então, eu fiz uma estimativa ali de que eu conseguiria passar. Dentro do que era possível, eu escolhi um curso, que era tecnologia em informática. Eu escolhi isso porque meu pai teve loja de informática, né, por um tempo, e então eu trabalhava com ele quando eu era mais novo. Falei, deve ser um caminho legal, aí era pela Unicamp, né, o curso, e cheguei a prestar matemática também pela UFSCar de São Carlos. Passei e falei, não, beleza, cheguei a fazer a matrícula, aí eu passei nessa de informática, eu falei, não, vou fazer informática. Cara, você tá sendo generoso, não era nerd. O cara era bom de redação e bom de matemática. Então, mas... Praticamente impossível. Mas nos outros eu não era grande coisa, não, viu, nas outras matérias. E aí, quando a gente... O que mais que precisa? Era, sei lá,
Só tinha história. História, geografia, química, eu era terrível em química. Química orgânica, principalmente, sempre mandei muito mal. Mas aí, entre essas duas, né, matemática e tecnologia e informática, fui para informática, né, mudei para Limeira, no campus de lá da Unicamp, e estudei 1 ano e meio lá. Só que eu entendi que aquilo não era para mim, sabe? Eu não me via trabalhando com programação, não tinha, como que eu posso dizer, gosto em estudar aquilo, né? Então eu comecei a ficar muito desconfortável, eu falei, eu vou parar, porque de alguma forma eu não estava trabalhando, né? Meu pai que estava me ajudando a estar lá, então eu estava gastando o dinheiro dele e fazendo um curso que eu não estava gostando. Então não era justo, nem comigo, nem com meu pai, enfim, parei o curso. E aí eu voltei para Porto Ferreira. Aí lá eu trabalhei com meu pai de novo na loja de informática. E ao mesmo tempo eu me matriculei numa faculdade, né? Mas aí já era uma faculdade particular, que era a Unip de Ribeirão Preto. Uhum. E na época eu queria fazer jornalismo, porque eu sempre sonhei em ser jornalista. Então eu falei, beleza, é aqui que eu vou, né? Agora estou tendo uma segunda chance, me matriculei em jornalismo. E aí, faltando acho que 2 semanas para começar o curso, chegou uma cartinha para mim falando que não tinha fechado a turma, então não ia ter o curso de jornalismo naquele ano, né? Aí eu olhei assim e falei, não vou ficar parado também, que aí vai dar ruim, né? E aí eu fui dar uma olhada na grade das matérias que tinham os outros cursos, né? E propaganda e marketing era muito similar o primeiro semestre com o primeiro semestre de jornalismo. Uhum. Então eu falei, vou fazer propaganda e marketing, depois, tendo a turma de jornalismo, eu faço a transferência de curso, né? Uhum. Só que foi coisa assim, no primeiro semestre eu já me identifiquei pra caramba com o curso de propaganda e marketing, muito mais do que eu podia imaginar, e fui de cabeça, sabe? E aí eu falei, eu não vou sair daqui. Legal. E aí fiz o curso todo, né? Até o final, e quando eu concluí, falei, agora é hora de procurar emprego na área, né? Uhum. Então, aí eu consegui entrar numa agência de Porto Ferreira, legal, a FW2 Propaganda. Sou muito grato a eles porque eles deram uma chance para mim quando eu não tinha muita experiência, né? Eu fazia basicamente umas artes bem porcas para o jornal de lá. Meu pai fazia 1/4 de página assim, do anúncio da loja dele. Então eu fazia os anúncios no Corel e tudo na raça, porque não tinha curso, né? Eu não tinha feito curso. Ou você sabia, né? E foi isso que eu passei de portfólio para essa agência. Eu falei, o que eu sei fazer é isso. Não sei Photoshop na época, né? Não sabia nada. Mas eles falaram, não, beleza, você tem potencial, vem para cá, né? Aí comecei a trabalhar com eles e fiquei 1 ano trabalhando como assistente de arte. Uhum. Então, nesse 1 ano eu aprendi demais Photoshop, Illustrator, coisa que eu não tinha contato. A agência não trabalhava com Corel, não? A agência trabalhava com Corel também. Bom. Eu, cara, assim, até hoje eu tenho o meu Corel ali. Eu comecei como designer, né? Mas eu trabalhava no Corel, sempre trabalhei no Corel. E aí a galera mais nova, né? Todo mundo é do time Adobe. E o Corel, assim, não posso dizer isso com todas as letras, mas ele foi ficando um pouco obsoleto, né? Dentro de um pacote. Sabe que o Illustrator foi uma cópia do Corel, né? Eu não sabia. Eles ganharam o mercado porque eles meio que fizeram a venda casada. Então, as agências grandes na época, né, que tinha no Brasil, eles compravam o software, que era diferente do resto do mercado, né, que não comprava o software, craqueava o software. Uhum. E aí eles falaram, pelo preço do Photoshop, você leva também um Corel genérico, que era o Illustrator, que era muito ruim. Até hoje eu acho ruim o Illustrator. Jura? Eu não gosto. Uhum. E aí a molecada daqui, né, a galera fica tirando sarro. Você é velho, que você mexe no Corel. E aí a gente teve um cliente uma época que era um cara que era de treinamento de autoajuda. Eu acho que é mais ou menos esse lugar. E aí, cara, um cara foi fazer o curso lá dos caras, um treinamento, convivência e tal. E o cara saiu do curso e tatuou o logotipo do treinamento que ele fez. Aí eu falei pros caras, o dia que alguém fizer um logotipo que você fez, que o cara tatuar um logotipo que você fez na pele, aí você fala pra eu parar de usar Corel. Aí é outro nível. Bom, mas eu acho o Corel muito bom, cara, pro fechamento de arquivo, rapidez. É que também, tipo,
muito tempo trabalhando com isso, eu penso Corel, entendeu? Então para mim é muito intuitivo, assim. E eu não gosto muito do Illustrator. Photoshop eu sempre trabalhei, assim, que era fechamento de imagem, manipulação de imagem, enfim. Não tem comparação com nada, né? Tinha o Corel Photopaint, mas sempre foi uma merda. Né? Isso, então, era meio que o pacote da Corel para competir meio que com o pacote da Adobe, né? Mas não dava, né? Não, o forte do Corel sempre foi o vetor mesmo, né? Eles fizeram uma época, eu esqueci o nome, que era para competir com o Flash, que era um Corel de animação, mas putz, era muito ruim. Aí não dava. Aí a Adobe foi ganhando a batalha ali. Mas isso que você virou disse... padrão, né, em agência. Isso que você comentou da venda casada, né? E eu acho que faz muito sentido, que é parte do que ajudou a Adobe a se fortalecer no mercado, né? Sim. E essa estratégia deles de vender a assinatura do pacote, né? De não ser mais um produto que você compra ele e usa ele pelo tempo que você quiser, né? Eu acho que pra gente foi péssimo, né? Porque agora a gente tem um custo mensal fixo, alto, mas eles acertaram em cheio, porque aí agora qualquer solução que você vai procurar dentro dessas todas as ferramentas, né? Você acaba procurando o pacote Adobe porque você tem ali a Creative Cloud, então você fala, por que eu vou sair procurando outro software, né? Não faz sentido, né? Aí você mexe com vídeo lá, né? O Premiere também é bem bacana, mas atende bem, né? O pacote Adobe. Mas agora os caras lançaram aquele que você faz pela web para fazer... Como que é o nome daquele programinha? Adobe Rush? Não, que é concorrente da Adobe, assim, Putz, esqueci o nome, cara. Que é um que, tipo, qualquer um faz ali pela internet. Já tem um monte de template pronto. Canva? O Canva, Sim, Agora o Canva virou alvo. A galera critica, o designer critica mais o Canva do que o Corel, né? E pior que não sei se você viu, mas no pacote da Adobe lançou agora não, eu esqueci o nome também. É Adobe Express. Que ele é basicamente o Canva. É o Canva. Mas dentro do pacote da Adobe. Então ele já tem os templates prontos lá e tal. É bem intuitivo para o usuário que não tem intimidade com as ferramentas padrão, né, da Adobe. Os caras não dão ponto sem nó, né? Não dão, Por isso que os caras ganharam o mercado, né? Porque Exatamente. Não dá para competir muito. Os caras são competentes, né? Exato. E aí você estava contando, você entrou na agência, você fazia os anúncios lá pro seu pai, 1/4 de página. Como que era o nome da empresa? Real Informática. Bacana. E aí meu portfólio era basicamente isso, esses anúncios, né? E toda semana a gente mudava, então até foi engraçado porque eu fiz isso por um bom tempo, então mesmo que era total limitado, sem estudo, eu fui percebendo assim, eu olho para aqueles anúncios hoje e falo, cara, teve evolução aqui, sabe? Então só de praticar, você fala, no começo era tudo fundo branco, porque eu baixava a imagem da internet, não sabia recortar nada, para você ver como que era básico o negócio. E aí você vai aprendendo um pouquinho de diagramação, de contraste, enfim, você vai pegando o básico ali, né? E aí eles acreditaram em mim, me contrataram. O diretor de criação da época, o Fininho, virou um dos meus melhores amigos, assim, e ele está à frente da FW2 até hoje. E eu aprendi muito com ele e com o pessoal que trabalhava lá também na época, né? Porque eles já tinham os macetes das ferramentas e era bem assim, literal, sentar do lado e falar, me ajuda aqui, eu não sei fazer isso que é o básico. E aí ia pegando passo a passo. Então eu me desenvolvi bastante lá. E eu fiquei 1 ano como assistente de criação. E aí, depois de 1 ano, surgiu uma oportunidade lá dentro de uma vaga, na verdade, para atendimento. Eu falei, eu entendo os serviços que a gente vende aqui, porque eu já tinha me formado, né? Eu não sou um super diretor de arte, não era na época um exímio nessa parte, né, de design e tal. Eu falei, eu vou me oferecer, me colocar à disposição, se for interesse deles, eu vou para o atendimento, né? E aí eles gostaram da ideia, toparam e de forma geral, assim, eu fiquei 6 meses no atendimento. Chegou um momento eu pedi para sair, mas porque basicamente eu entendi que eu atendia bem os clientes, eu sabia vender os serviços e tal, mas eu não tinha muita habilidade de prospecção e não tenho até hoje. E tudo bem, eu entendo que isso é treinável, mas eu não sinto que eu tenho perfil para isso, sabe? Eu acho que tem que ser muito cara de pau, tem que dar a cara a tapa mesmo. E, enfim, não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que não era para mim, sabe? Sim.
E aí, quando eu me liguei nisso, eu falei, ó, eu agradeço demais a oportunidade, mas eu acho que não é, para mim, não é o que vai me deixar feliz, né? E aí eu comecei a procurar emprego em Ribeirão Preto. Eu falei, então preciso ir para uma cidade maior para abrir a cabeça um pouquinho, né? Cara, aqui a gente sempre identificou assim que a pessoa que tinha os skills necessários para atendimento não era um bom vendedor. Então a gente sempre segmentou isso. Teve até eu acho que, sei lá, a administração, mundo corporativo, ele às vezes vive de modismos. E aí tinha aquele modismo do CS, do Customer Success. E aí você pega o Customer Success, as agências mais novas, todo mundo mudando, não é atendimento, é o CS, não sei o que e tal. A gente foi nessa onda, mudou o nome do atendimento para Customer Success. Mas o Customer Success vendia. Então ele era um cara que ele era responsável por aumentar o consumo do cliente dentro da empresa. Só que era conflitante, porque assim, você vendeu um projeto, então hoje a gente é classificado como gestor de projeto, o atendimento. Você vendeu um projeto, você tem que se empenhar ao máximo para entregar aquele projeto e que aquele projeto faça com que o cliente tenha retorno o quanto mais melhor. Porque aquela conta, eu costumo dizer que você só vendeu, a empresa só vendeu de fato na renovação. Antes disso o vendedor vendeu. Então a empresa vende, faz o gol na renovação. E aí esse conceito de Customer Success, que era o mesmo profissional que vendia e depois ele tinha que ficar fazendo upgrades ali no processo, para a agência não funciona. Pode funcionar muito bem para SaaS. Então o cara vende software ali, como tipo Adobe, alguma coisa, pode ser que funcione. E funciona, assim, de fato. Mas para a agência não funciona, porque se o cara não tiver muito empenhado em entregar o projeto e fazer aquilo acontecer, primeiro que o cliente fica chateado, fala, pô, mas já comprei, vamos, me mostra aí, né? Mostra o resultado disso aqui primeiro e depois a gente vê, se eu estiver feliz, eu compro outra coisa, se você tiver outra coisa para vender. Mas a gente sempre separou, falou, ó, daqui para cá é vendas, daqui para cá é o gestor de projeto, que é o cargo que acho que mais se assimila, assim, né? Porque atendimento também era o cara que só atendia. Tipo, aqui não, aqui o cara distribui as tarefas, revisa, vê como é que tá funcionando. Que também era meio que o que o atendimento fazia, né? Exatamente. Eu acho que isso até variava já, mas ainda continua variando um pouco de agência para agência, né? Da estrutura organizacional, enfim. E eu até gostava muito dessa parte de fazer o briefing. Uhum. Eu gostava a gente não tem um modelo de briefing aqui, então vamos criar junto um modelo de briefing padrão para a gente poder começar a ter uma comunicação mais assertiva, né, para a gente conseguir entregar um serviço melhor. E era muito bacana porque eu lembro que até o time criativo gostava muito dessa iniciativa do atendimento fazer um briefing mais completo. Então, não era um perfil de fazer a venda, depois jogar isso para dentro da agência e falar, agora se vira aí para entregar para o cliente, né? É realmente fazer esse acompanhamento. É bem próximo disso que você disse, de fazer o acompanhamento e falar, não, eu sei o que meu cliente está esperando, então eu sei como que precisa se comportar isso no resultado final, né? Uhum. Então, ia por esse caminho. Aí você foi para Ribeirão Preto. Aí eu fui para Ribeirão Preto porque lá sempre foi um polo de criatividade, de agências, né? Enfim, porque tem muito mercado lá. Ribeirão Preto é uma cidade muito rica e por ter muita faculdade que tem cursos, né, de propaganda, de marketing, de publicidade, acabou virando um centro de muitas grandes agências e boas agências, né? Então, eu falei, para crescer agora, eu preciso ir para uma cidade maior, para abrir minha cabeça, para ter novas ideias, para entender mesmo qual que é meu perfil, né? E aí eu recebi uma oportunidade numa agência menor, num primeiro momento, que era uma agência que estava no começo e tinha muita coisa, como que eu posso dizer? Não parecia que estava totalmente encaixada, sabe? Uhum. Então eu sentia muita insegurança enquanto eu estava lá. Então fiquei só 6 meses e aí eu recebi uma proposta de uma outra agência, que é a Folklore. E nessa agência eu trabalhei acho que 2 anos e meio, se não me engano, e como diretor de arte. Né? Então, desde a agência anterior, quando eu cheguei lá em Ribeirão, já foi como diretor de arte.
E aí, na Folklore, fui como diretor de arte, aí eu me consolidei um pouco mais, assim. Então eu falei, pô, agora, questão de ferramentas, eu entendo bem já, estava dominando legal, aprendi um pouco mais de InDesign lá na Folklore também, que eles usavam bastante, e eu não tinha conhecimento. Então, a gente vai vendo, né, que cada lugar que a gente passa, mesmo que a gente não entenda na hora o que está acontecendo com a nossa vida ali, a gente está pegando uma bagagem gigantesca, né, que a gente vai usar para o resto da vida, né? Uhum. E realmente foi assim, eu trabalhei com um redator muito cabeça, que é o Gustavo Almeida, que é muito gente boa também, e você vai absorvendo um pouquinho, né? Você convive todo dia ali, então... Vocês trabalhavam nesse modelo de dupla de criação mesmo? Não sempre. Ou não, nem sempre? Nem sempre. Lá a gente estava com um redator, e se eu não me engano, na época a gente tinha 3 ou 4 diretores de arte, e um focado em web, né? Então não era uma agência com tantos colaboradores na época. Hoje deve estar bem maior já. E era uma agência muito bacana, cara. Eles atendiam a conta da Unaerp, da Australian Center, que faz intercâmbio, enfim, tinha umas contas legais, assim. E a gente fazia campanhas com conceito, isso era uma novidade para mim, sabe? Uhum. Na primeira agência que eu trabalhei em Porto Ferreira, era uma agência de cidade do interior, que não tinha tantos clientes grandes. Tá. E hoje tem também, né? Felizmente. Mas a gente fazia site, né? Naquela época era um dos produtos, assim... Uma condição, né? E fazia muito catálogo, porque Porto Ferreira é a capital da cerâmica artística, né? Uhum. E então lá a gente precisava fazer os catálogos de forma resumida. O fotógrafo fazia as fotos em estúdio, a gente precisava recortar, fazer sombra, tratar cor. Então as peças físicas iam lá para a agência, a gente punha a peça aqui do lado, para ver a cor. No monitor calibrado, ia lá, ficava ajustando. Então era bem trabalhoso, mas era bem satisfatório, porque no final saiu um catálogo muito grande, sabe? A gente fez muito o catálogo para Hot Flowers. Já ouviu falar da Hot Flowers? Não. Não? É a maior fabricante de produtos eróticos da América Latina. Nossa. E a gente tinha uma cliente que era a Viviane Bordim, que ela fazia tipo uma assinatura de ensaio fotográfico sensual. Uhum. Aí, antes, né, aquela parte que tem aquela divisória ali, tem uma outra porta de vidro, né? E aqui na frente, no escritório aqui do lado, na sala do lado, era um negócio para criança com autismo ou com problemas de fala, enfim. E aí vinha pais e mães e não sei o quê. Aí eles passavam ali, a gente até colocou um adesivo, né? E eles passavam ali, tava o cara lá com o computador aberto, um monte de mulher pelada no computador. Falei, isso aqui não tá funcionando, né? Você falou que recebia o produto físico, a gente não recebia o produto físico, só as fotos. Nesse caso não precisava tanta fidelidade de cor, né? Não precisava. Mas era engraçado, porque a gente trabalhava com esses catálogos e geralmente a grande maioria das cerâmicas assim, iam para uma feira em São Paulo, numa época específica do ano, e nenhum deles queria lançar o catálogo antes da feira, para um não copiar do outro. Então você imagina, se a feira era, por exemplo, mês que vem, esse mês aqui a gente já estava moendo de recortar foto, tratar foto, fazer sombra, colocar código e corrige. E aí era uma das poucas situações assim onde a gente tinha que trabalhar um pouco além do horário para conseguir atender todo mundo, né? Mas é particularidade do setor também, né? Acho que é natural. Mas voltando a... Pode falar, desculpa. A gente trabalhou com varejo durante um período. Não só aqui, né? Os sócios trabalharam em outras agências e tinha supermercado. E aí, cara, parece que não, né? A gente vai no mercado e olha as embalagens, tal, das coisas, Doriana, não sei o quê. E você acha que nunca muda aquela porra. E aquilo lá muda, toda semana parece que muda aquela embalagem. Então, você, tipo, a Doriana que você tem lá da semana passada, você vai ter que cortar a foto de novo. E a carne, o cara fica, tipo, esperando o último segundo de variação de preço para fechar o preço da carne. Então, não aqui, mas em outra agência, os caras ficavam lá até 9 horas da noite esperando dar o fechamento da carne. Fechou, mudava os centavos e mandava para gráfica. Aí eu rodava à noite e no outro dia tava a galera já distribuindo o folheto.
Então tinha no offline, né? Uhum. Tinha essas condições, né? Que você precisava esperar e aí acho que daí nascia o cara não tinha trabalho. Tava ali um monte de criativo junto. Então os caras começaram a inventar porcaria, fazer brainstorm, jogar bilhar, jogar truco. Então era meio que um ambiente... era quase um boteco a agência, né? É a parte gostosa, né, da agência física, assim, da gente estar trabalhando fisicamente. Teve um tempo que eu trabalhei em home office e aí eu sempre comentava com todo mundo, falava, cara, gosto demais da liberdade home office, mas eu sinto falta do café, sabe? Da hora que você vai tomar um café e fica batendo um papo do que aconteceu no fim de semana, aquela coisa bem nada a ver com o trabalho, né? E que ajuda a gente a dar uma espairecida, a cabeça fica mais limpa, mais leve, e a gente consegue produzir até mais, né? Sim, sim. Assim, a gente tem gente que trabalha fora, né? Não trabalha aqui no escritório, mas quem é daqui a gente preza por trabalhar no escritório. E, cara, a gente, quando deu lá a pandemia, todo mundo para casa, tal, virou a chavinha, a gente já tinha um sistema de gestão que e não foi porque a gente se acha mais bonita, porque na época que a gente precisou de um sistema desse, não tinha sistema desse nesse sentido de SaaS, assim. Runit foi surgir depois, enfim, outros similares. E a gente desenvolveu o nosso, tal. Então, tipo, vai precisar todo mundo ir para casa. Virou a chavinha, todo mundo trabalhando de casa com o sistema. A princípio, produtividade se manteve, a mesma coisa, tal. Depois começou a cair, entregava no prazo, mas sem qualidade, não sei o quê. Falei, volta todo mundo. Aí voltou todo mundo. Outra coisa que se perdia era, por exemplo, você tem uma reunião de 1 hora. Você matou a reunião em meia hora, você tem uma tarefa ali que você quer adiantar com alguém. Então você já senta e fala, vamos falar sobre isso aqui? Dá tempo. Então tem várias coisas que não estão planejadas que você consegue resolver ali cara a cara. Outra coisa que a gente fez também é um grupo de pessoas que atende um grupo de contas. Então todo mundo senta no mesmo mesão. Então você fala, isso aí é tal coisa? Não é. Putz, eu estava escrevendo aqui um negócio, o cara fala, estou fazendo a arte aqui, é isso aqui que você pensou? Tipo, senta redator e designer junto, diretor de arte junto. Então, tipo, esse tipo de coisa não dá para fazer no home office. Não tem, os caras inventaram aquele negócio que tem tipo um escritorinho, que aí você levanta, vai pegar o café. Rabu, não é? Alguma coisa assim. Tem alguns lá, né? Um sistema, mas porra, não funciona. Eu acho que tem os prós e os contras. Eu não sou completamente... Eu não tenho uma opinião formada assim, falar, eu sou total home office ou total presencial. Eu acho que depende muito das pessoas. Sim, sim. Em uma agência que eu trabalhei depois, de Ribeirão também... Eu acho que depende da tarefa também. Também. Porque, por exemplo, se eu precisar fazer uma tarefa que eu preciso me concentrar, tipo, se eu fizer de casa, vai ser muito mais produtivo. Agora, que nem eu tô gravando podcast, por isso que ninguém veio me chamar. Às vezes eu tô gravando podcast e tem alguém lá fora. Tipo, faz assim, né? Então, e assim, é o meu trabalho, né? Meu trabalho é facilitar o trabalho dos outros. Então, eu não tô reclamando, mas depende muito da tarefa. Então, se é a tarefa curta, que você tem resolução rápida, e depende de uma decisão, sim ou não, presencial é a melhor coisa. Agora não, é uma tarefa longa, que aquilo ali vai impactar, sei lá, um projeto ou projetos, e aí você tem que estar num ambiente que ninguém vai te chamar. Em casa ainda tem o gato às vezes pula. Nossa, eu tenho 2, cara. Eu tenho, né? E eles inventam de passar em cima do teclado, na frente da câmera, bem na hora que você está em reunião, né? Teve uma vez, cara, que eu estava numa reunião, aí eu não tinha visto que o gato estava em cima do armário, assim. Tô na reunião, daqui a pouco foi blá, 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 blá. O gato derrubou alguma coisa em cima do armário, passou atrás, assim, não teve nem como dar uma desculpa. Falou, fez um barulho aqui, nada. Falou, desculpa aí, foi o gato. É até melhor a gente levar na naturalidade, porque você tá em casa, é natural que você tenha pet, vai acontecer um acidente, é que nem quem tem criança, né? Você vai julgar o cara porque uma criança abriu a porta no meio da reunião? Não dá, é natural, né? Então... Sei lá, eu gosto muito de trabalhar de home office, eu sinto que eu rendo até mais do que presencial, mas eu sei que envolve muita disciplina também, para você conseguir trabalhar bem de home office, né?
E quando eu estava conversando sobre a última agência que eu trabalhei, né, que foi a Folclore, que eu trabalhei 2 anos e meio. E lá, quando chegou nesses 2 anos e meio, eu lembro que eu estava brigando por um salário um pouco melhor, não estava rolando, eu falei, eu vou começar por mim, sabe? Eu vou começar a fazer freelance, porque eu acredito que eu consiga me manter um salário, vamos dizer, parecido e com mais liberdade, né? Então, juntei uma graninha, investi num notebook, falei, agora eu começo. E aí, comecei uma jornada de empreendedorismo, né? Num primeiro momento, mais como um freelancer, mas eu entendi que vender meus serviços como Luiz era uma coisa. E se eu tivesse um nome de uma empresa e eu vendesse para essa empresa, né, e iria profissionalizar mais o que eu oferecia, ia valorizar mais. Então, nesse 1 ano que eu fiquei trabalhando como freelancer, eu fui desenvolvendo essa ideia, né, criando nome, criando uma identidade visual, criando um conceito. E aí, depois de 1 ano, foi acho que no meio de 2017, eu criei minha agência, né, que é a Nectar Propaganda. E aí eu já estava habituado a trabalhar de home office, e então eu falei, isso não vai ser um problema para mim. Só que eu não queria ter uma agência convencional, porque na época eu tinha uma visão que era mais ou menos assim. Eu não achava muito justo a forma como as agências tradicionais trabalhavam, no sentido de que eu tinha essa impressão de que as agências faturavam um valor alto, beleza, isso era legal, só que aí na hora de pagar os colaboradores, isso não estou falando da agência X ou da Y, isso era, pelo menos na época, era do mercado, assim. Eles queriam torcer o colaborador ao máximo, pagar o mínimo, né, possível, tirar dele cada gota de suor e ficar com a grande fatia do bolo, né? E eu achava isso muito injusto, isso me incomodava demais. Então eu falei, eu tenho a chance de fazer diferente. Se eu critico tanto isso, eu preciso fazer diferente, né? Então, qual que era o conceito da minha agência? Ela chama, inclusive, Nectar Propaganda, exatamente por conta do mutualismo, a relação de mutualismo, né? Então, eu usava muito para explicar a relação da abelha que vai na flor e ela vai ali se alimentar do néctar, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, ela sai polinizando as flores. Então, é uma relação benéfica para todo mundo, né? E a ideia era essa. Eu oferecia o serviço, então vamos dizer que eu oferecia a criação de um site. Mas eu não sabia criar um site. Então, eu ia contratar um programador que soubesse fazer esse site. E aí, eu cobrava um valor X desse site e não era tão injusto a forma de dividir isso. Eu conseguia oferecer um serviço mais barato do que uma agência regular, porque eu não tinha aluguel, não tinha contas fixas, né, para pagar. Então, eu pegava o programador, eu falava, eu cobro X. Aí, que preço que eu passava para o meu cliente? Falava, vai ser X mais 20%, 30%. Então, esses 20%, 30% era equivalente ao atendimento que eu fazia, direção de criação, e esse colaborador, eu não ficava esfolando ele. Se esse programador me falava que custava X, eu falei, não, então vou dar um jeito de pagar X. Lógico que essa triagem de quem que ia ser esses colaboradores não era com qualquer um, não era qualquer preço. Você precisa ter um pouco de noção de quanto que o mercado está pagando, quanto está cobrando, né? E então o conceito era esse, tentar fazer uma relação mais saudável entre a agência, o colaborador e o cliente, entregando um serviço com qualidade alta e sem necessariamente pagar mal os envolvidos. Basicamente era um hub de gestão de projeto e talentos, né? Isso. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Legal. O conceito era esse. E funcionou por um bom tempo, assim, eu me mantive com isso, fiz contatos com pessoas excelentes, que até hoje eu aciono de vez em quando eu preciso de algum serviço lá para Siltomac. Então, isso foi me dando uma bagagem muito legal, né? Eu entendi muito bem como fazer essa gestão e estava dando super certo. O porém, tudo tem um porém, né? Foi quando chegou a pandemia, eu tinha alguns contratos fixos e tinha muito serviço que acontecia esporadicamente, né? Uma criação de um logo, tal, serviços mais pontuais.
Só que esses contratos eram o que me davam segurança. Para falar, não, beleza, tenho um apartamento alugado aqui, consigo pagar o aluguel. E quando chegou a pandemia, no primeiro mês, acho que 3 principais contratos que eu tinha encerraram o contrato, falaram, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não vai conseguir manter o contrato, então vamos negociar a rescisão, papapá. Beleza, não tinha o que eu fazer, né? É a vida, né? É, a vida. E aí eu comecei a ver a água bater na bunda, né? Falei, pô, meus boletos vão continuar aqui para eu pagar, eu preciso dar um jeito de pagar isso. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o mercado de trabalho, né? E aí voltei a me colocar no mercado de trabalho, atualizei meu LinkedIn, comecei a mandar currículo e deu certo de eu entrar numa agência de Ribeirão também de novo, a Gávea, mas nessa eu trabalhei 100% home office, à distância. Então eu entrei como coordenador de projetos e eu coordenava um grupo pequeno, era um núcleo, na verdade, da agência, né? Eu não sei como eles estão hoje lá, mas na época eles eram divididos em núcleos. Então, um núcleo, que era o nosso, a gente atendia a conta do consórcio Chevrolet, Safra Rica, Safra 4.0, tinha alguns clientes. E aí tinham, acho que 2 ou 3 diretores de arte alocados, um redator, um atendimento e eu fazendo a coordenação dos projetos, né? Então, basicamente, eu lia o briefing, se não tinha alguma coisa ali que estava conflitante, eu conversava com o atendimento até deixar tudo redondinho. Beleza, aí eu tinha que pôr na fila, a gente usava um software de gerenciamento, né, que era o Operandi. Então, era basicamente uma linha de produção. Você passa para o redator primeiro, depois passa para o diretor de arte, revisa, né, vê se está tudo certinho ali e tal, até devolver para o atendimento. Então, eu fazia essa gestão. E aí, eu fui promovido depois de um tempo para head de criação. Então, tinha um pouquinho mais de critério na revisão das artes e tal. E fiquei lá por 1 ano e meio, talvez. Eu acredito que foi isso. E aí, comecei a ficar incomodado com uma situação específica, com uma pessoa que não tinha os mesmos valores que eu, um conflito ético, assim, e eu estava muito incomodado, não era com ninguém da diretoria. Os sócios lá, inclusive, são muito gente boa, eu torço demais por eles. Mas uma pessoa que trabalhava bem próxima de mim ali, a gente não estava se dando bem, eu falei, eu não vou ficar mais por aqui, não. E aí, decidi sair e comecei a procurar outro lugar para trabalhar, né? Aí apareceu essa vaga na Siltomac, que era de designer, num primeiro momento. E eu falei para eles, até consigo fazer também só direção de arte, né? Só a parte de design, mas eu tenho mais para oferecer. A gente pode tratar isso como um departamento de marketing, né? E eles adoraram a ideia, eles entenderam o meu perfil, eles tinham algumas necessidades que eu não conseguia atender assim de forma plena, por exemplo, edição de vídeo. Eles falaram, você sabe fazer edição de vídeo? Eu falei, não sei, mas eu aprendo. Tá no Creative Cloud. Dá para aprender. Então, fui bem transparente com eles, falei, isso aqui eu sei fazer, eu me garanto aqui. Além disso, isso aqui eu não sei, isso aqui eu já fiz pouco, enfim. Então, vamos junto. E aí, agora a gente está nesse caminho, já fazem 2 anos e meio, praticamente, que eu estou na Siltomac. E lá a gente meio que estruturou do zero o departamento de marketing. Lá, quando eu entrei, não tinha ninguém trabalhando na área. Eu acho legal e curioso que, geralmente, quando você pega no segmento de indústria, principalmente, não só de indústria, mas outros segmentos de indústria, um dos que a gente mais atua, sei lá, pelo menos 80% do nosso portfólio de clientes são indústrias. E é muito natural que a pessoa do marketing seja um designer. E aí eles, eu tenho um departamento de marketing. Não, às vezes você tem um designer. Pode ser que ele tenha outras habilidades, mas isso não se resume a marketing. E aí quando você começa a explicar, é isso, o que você fez, né, com eles. Exatamente. Dá pra fazer isso, aquilo. Então marketing é isso, é por aí que é marketing. Isso. E aí geralmente é a porta de entrada também, né, da galera para a indústria, né? Pois é. E acho que foi tão legal para eles quanto foi para mim, porque eu também não tinha eu não tinha trabalhado como um coordenador de marketing ainda. Embora eu tivesse feito a gestão da minha agência, tivesse atuando lá como diretor de criação,
é diferente, né? Do que você tá dentro de uma indústria todo dia e atender só ela, organizar o departamento de marketing dela. Então, num primeiro momento, eu falei, o que eu consigo entregar, que eu sei que eu dou conta, é isso aqui. Então, vamos começar a trabalhar nas redes sociais. Vamos começar a trabalhar num site novo. E o que a gente entendeu? Tinha muita coisa para fazer, porque o setor estava um pouco parado, o marketing. Tinha uma pessoa que trabalhava lá antes, mas ele atendia mais empresas que eram dos mesmos sócios. Então, não era necessariamente um trabalho de marketing da indústria apenas. Ele fazia um trabalho que envolvia outras empresas. Tem um frigorífico de lá, tem uma boutique de carne, que eu não trabalho nessa parte. Mas essa pessoa fazia tudo isso. Então, acho que primeiro eu tiro o chapéu para esse cara, porque realmente é difícil você cuidar de mais de uma empresa diferente ao mesmo tempo, né? É impossível você ter um departamento de marketing, você falar, eu cuido do marketing de 3 empresas. É meio improvável que isso vá dar certo, né? Então... É aquele cara que trabalha, tem filho, tem pet, faz musculação, corre. Aí como é que faz? Faz tudo mal feito. Nossa, cara, eu fiz essa comparação ontem com os amigos meus lá no trabalho. É bem isso mesmo, né? Então, esse cara não fazia nada mal feito, esse que trabalhava antes lá. Não quis dizer isso, hein? Não. Desculpa aí. Não, e eu faço essa brincadeira comigo mesmo, porque eu me aventuro em um monte de coisa, música, enfim. E aí eu me sinto assim, às vezes. Falo, como que você faz tudo isso, Luiz? Eu faço tudo mal feito, falo brincando, mas esse cara mandava bem, só que não era departamento de marketing, ele atendia a parte de design mesmo, né? E aí, quando a gente pegou o departamento, falou, não, então vamos estruturar isso e tratar isso de forma profissional como um departamento de marketing. Então, a gente falou, a gente tem que começar da base. Falei, vamos primeiro fazer um site bem legal, bem atual. A gente já criou uma solução inovadora para o site, que é o Encontre Seu Equipamento. E aí, de onde veio isso, né? Quando eu comecei a ter contato com a indústria, essa indústria ela faz máquinas para pecuária. Eu não fazia a menor ideia que existia isso, sabe? Sendo bem sincero. A Siltomac eu conhecia porque eles fazem uma carne premium. E na região ele é muito conhecida. A picanha deles... o contrafilé, cara. Bom, não vou nem entrar nesses méritos, mas... era bem uma parada, tipo assim, aniversário de alguém. Falou, não, vou comprar carne Siltomac. Meu pai falava muito isso, fala até hoje, né? Então, tipo, uma coisa é a gente fazer um churrasco, outra coisa era fazer churrasco com carne da Siltomac. Era uma experiência muito outro nível. Então, eu conhecia só essa parte das carnes, né? E aí eu falei, tá, beleza, máquina para pecuária, deixa eu entender como é que isso funciona. Eu caí de paraquedas, cara. Eu nunca trabalhei com agro, já atendi alguns clientes do agro, mas é diferente, né? E caí de paraquedas nesse mundo da pecuária. Falei, cara, eu tenho que aprender, porque senão faz sentido eu querer trabalhar com comunicação e não conhecer o que eu estou vendendo, né? E aí você entende que tem um mundo de equipamento. Para você ter ideia, o mix de produtos de lá tem aproximadamente 50 produtos diferentes. Então tem uma categoria de produto que é o misturador. Você já ouviu falar de misturador para pecuária? Não. Tá, de forma resumida, ele é um equipamento que ele vai receber os ingredientes da ração que o zootecnista planejou. Então ele falou, você tem tantas cabeças de gado, eles estão dessa raça, você está planejando que eles engordem tanto tempo, você tem acesso a esse insumo aqui e tal, beleza. Então você vai usar essa receita de ração para o seu gado. Então a receita vão vários ingredientes, tipo farelo de milho, gergelim, pó de arroz, várias coisas. E aí essa máquina ela precisa misturar, deixar muito homogênea. E por que é importante a homogeneidade dessa ração? O gado seleciona também, que nem a gente. Se você pegar um bando de criança, assim, você colocar o prato lá com bife, arroz, feijão, chuchu, salada. A última coisa que eles vão tocar é no chuchu e na salada, né? Eles vão direto no bife e tal. E o gado faz uma parada parecida. Não precisa nem ser criança. Sabe aqueles compostos que você faz com uva passa, nozes, castanha. Você vê que no final sempre sobra as uva passa, né? É bem esse o conceito, né? O gado seleciona o que ele quer comer. Então, se você não fizer uma ração muito homogênea, ele vai selecionar, vai sobrar alguma coisa, um vai comer mais que o outro. E não é essa a ideia, né? Você precisa que todos engordem, enfim. E aí essa máquina, ela é muito homogênea. A Siltomac,
E aí não estou puxando sardinha para eles, mas eles atingem uma marca impressionante assim, de homogeneidade na ração, que é 98% de homogeneidade. Caramba. Então, isso garante excelência. Você fala isso para um veterinário, para um zootecnista, ele fala, pô, ele fica impressionado, sabe? Então, essa é uma categoria de produto, misturador. Uhum. Tem outro que é o distribuidor, que ele não mistura, mas ele só passa distribuindo no coxo. Uhum. Tem um que é a colhedora de forragem, que é uma máquina que vai passar no pasto para, como se fosse um cortador de grama, mas que ele vai mandar isso para um distribuidor, e aí você vai poder também alimentar o gado com esse pasto que você colheu, né? Uhum. Tem esparramador de fertilizante, enfim. E até eu entender como tudo isso funcionava, deve ter ido uns 6 meses, sei lá. Eu precisei literalmente desenhar as categorias num papel, entender o que cada categoria fazia. E aí dentro de cada categoria tem as linhas. Então, uma é para um tipo de ração, outra é para outro tipo de ração. É um trabalho de aprendizado mesmo, né? Sim, sim. E leva tempo. Então a gente falou, ó, vamos começar pelo básico. O site, a gente precisa de um site novo. O site já tinha acho que 4, 5 anos. A gente começou por um site novo. Aí falou, agora vamos começar a alimentar as redes sociais com conteúdo regular. Começamos a fazer isso. Nossa, eu estava falando dos equipamentos porque eu falei do Encontre Seu Equipamento que a gente fez no site, né? Sim. E isso é inovador. Por que é inovador? Eu entrei ali no site como um usuário que não tem conhecimento sobre as categorias das máquinas. Falei, mas como que eu vou saber qual exatamente que eu preciso? Porque elas tinham códigos e tal. E aí me explicaram como escolher a máquina. Eu falei, mas será que não dá para a gente simplificar isso? Cara, muito legal o relato, porque assim, você meio que emulou a jornada de compra. O cara chegou lá no site e ficou confuso, né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, porque tipo, o vendedor que ele tinha e tem, né, o domínio sobre as categorias, os modelos e tal, para ele era muito acessível, ele já ia, clicava, sabia qual que ele queria. Mas eu fiquei imaginando o usuário comum entrando ali, o pecuarista, e fala, tá, eu preciso de um misturador. Aí ele via lá, linha R, linha HS, linha V. Pô, como que eu vou saber qual que é para mim, né? E então a gente fez essa calculadora, né, que a gente chama, que é o Encontre Seu Equipamento, que basicamente fala, ó, você está criando com que finalidade, né? Leite ou corte? Fala, corte. Você tem quantas cabeças de gado? Tenho 500. Se alimenta com densidade, com ração de qual densidade? Fala, densidade de 350. Enfim, uma série de perguntas que vão basicamente entendendo o que você precisa, né? Você responde que você quer um tipo de ração, fala, então essa linha não te serve. Uhum. E aí no final ele te entrega, fala, o equipamento ideal para você é esse aqui. É um filtro, né? Uhum. Então é simples até, mas não tinha, né? Então a gente fez isso, a gente fez um trabalho de base com todos os materiais, começamos a ajustar catálogo. E aí, devagarinho, a gente foi entendendo que agora a gente pode dar um segundo passo, que era ir para o tráfego pago, que aí ia começar a gerar leads. E aí, beleza, estamos gerando leads, mas como a gente está tratando esses leads? Uhum. Aí a gente foi aperfeiçoando isso. Então, hoje a gente está com um trabalho bem adiantado, felizmente, já fazem 2 anos e meio que a gente está nesse processo, então está tudo caminhando muito mais redondo. Só que ainda tem um monte de coisa para a gente fazer, né? A gente tem essa visão de que precisa melhorar sempre. Uhum. E tem o que melhorar, né? Mas hoje, basicamente, lá a gente trabalha com freelancers e muitos desses freelancers são pessoas que já trabalharam comigo quando eu tinha minha agência. Ou então era amigo de alguém que trabalhou comigo. Ah, que legal. Então, a diretora de arte trabalhou comigo numa agência também. Então, você vai vendo que não foi em vão essas conexões, os macetes que você vai aprendendo, né? Enfim. Então, a gente tem um time, a gente entende como um time isso muito bacana, que a gente não fica pulando de um para o outro, sabe? Certo. É bem certeiro, sim. Você praticamente replicou o modelo da agência que você tinha e hoje você tem um cliente que é fiel, né? Que você está ali dentro e dificilmente ele vai cancelar, né? Isso. Eu sou PJ ali dentro, né? Eu não sou contratado e eu presto serviço para eles e... Que ajuda aí? Tá tranquilo. Então, eu presto serviço para eles e, através de mim, a gente contrata esses prestadores de serviço também, né? Que também são terceiros. E a gente consegue amarrar esses serviços, desde que tenha o gerenciamento, né? Desde que a gente tenha bem alinhado isso,
A gente consegue fazer basicamente como se fosse uma agência funcionando para a gente, mas num custo menor. Part-time ali, né? E com pessoas de excelente qualidade, sabe? Que legal. Isso dá um orgulho gigante, assim. A gente vê a qualidade dos vídeos que a gente tem feito, o trabalho que a gente tem feito nas redes sociais, o trabalho que a gente tem feito de assessoria de imprensa. Então, não tem nada de amador acontecendo, sabe? Eu fico muito orgulhoso de ver o tanto que a gente está conseguindo ter essas parcerias fixas e fiéis e com gente que está disposta a aprender sobre os nossos produtos. E funcionando, né? Funcionando. O melhor dos mundos. Aí. Exatamente. Tem uma questão... Existiu um período que 80% da verba brasileira, de mídia brasileira, estava na mão de 20 agências. E essas 20 agências eram dominadas por grupos externos, grupos estrangeiros. Publicis, WPP, enfim. E aí o que acontecia? Veio um meteoro chamado marketing digital e começou a devastar com esse mercado, que era o tripé lá do anunciante, a agência e a mídia. E aí estava bom para todo mundo, beleza. Só o consumidor que já não estava mais prestando tanta atenção lá na mídia tradicional. E aí as agências, eu soube, né? Um passarinho me contou que elas, desprestigiavam o marketing digital porque não recebia comissão. Então, não sou eu que estou dizendo, um passarinho que me contou. E aí o que acontecia? Os clientes começaram a achar isso estranho. Falaram, pô, mas tá todo mundo olhando aqui para esse negócio chamado Facebook, para esse negócio chamado YouTube, agora Instagram, TikTok. Por que minha marca não está aqui, né? Eu estou achando estranho isso. E aí o cliente começou a se incomodar, assim como os profissionais que trabalhavam nessas empresas. Que o cara tinha que ir lá e falar, não, isso aí é coisa para moleque, isso aí não funciona não. E eles sabiam que de fato funcionava. E aí começou a existir uma insatisfação do lado de quem pagava a conta e do lado de quem de fato produzia. Então esse tripé começou a ficar manco. Só tinha um lado ali, 2 lados querendo continuar de pé. E aí alguns profissionais dessas agências saíram e abriram agências independentes. E essas agências independentes, até tem uma delas que faz muito sucesso, é uma boutique chamada Galeria.ag. Não sei se você já viu, não? Então, da publicidade tradicional, assim, no modelo Creative Shop e tudo mais, é uma das que mais tem destaque hoje. E era muito semelhante ao modelo que você propôs, que era um modelo de, vamos compartilhar aqui, é um hub de criativos, é um hub de talentos ali, com uma boa gestão de projeto. Né? Então, é um modelo que funciona muito bem, dá muito certo. A única questão tem que reservar uma parte de caixa para o inverno, né? Exato. Para quando vir uma pandemia ou alguma coisa nesse sentido, né? Para você conseguir manter ali o forno ligado, né? Mas é um modelo que tem sido uma boa tendência assim, para o futuro. O que eu sempre achei muito legal nesse modelo, eu não inventei nada, né? Lógico, isso... Eu não sei exatamente onde eu me inspirei, assim, não foi uma fonte só, mas foi juntando várias ideias, né? E o que eu acho que é mais legal disso é ter a noção de que ao mesmo tempo que eu tinha um lucro mais baixo, porque lógico que é diferente de uma agência tradicional, então minha margem de lucro era menor, mas o meu risco também era imensamente menor. Porque se tudo desse errado, como deu, eu não tinha grandes prejuízos. Eu não tinha que pagar rescisão para ninguém, eu não ia ter que continuar pagando funcionário mesmo sem ter cliente. Não ia, enfim, envolve muita coisa. Então, meu risco era mais baixo, né? Eu não precisei entrar com capital, falar, não, vou montar uma estrutura, vou ter que comprar mesa, ter que contratar internet, vou ter que comprar computador foda. Não precisei fazer esse investimento. Então, é tudo ônus e bônus, né? Não é o melhor dos mundos, não é perfeito, mas funcionou também. Por um bom tempo, funcionou. É um modelo de negócio, né? Você tem a Rock Content, né? Sim. Você conhece. E a Rock Content era um blog, que era o viver de blog do Peçanha lá.
E ele começou a catalogar a galera os camaradas dele, os caras que escreviam blog naquela época que praticamente ninguém escrevia. E aí ele pegou e falou, vou começar a pegar uns corporativos aqui. Começou a pegar uns job. E aí ele falou, eu não manjo muito desse tema aqui. Tem o João. O João manja. Ô, João, você quer fazer? Quero. E aí ele foi e criou sistematizou isso e criou um SaaS. Então ele vendia uma mensalidade, produzia com freela, e aí depois ele começou a criar as pessoas ali que faziam as avaliações daquele material que estava sendo entregue e pagava a demanda. Então é um modelo de negócio. E aí, a Content se internacionalizou, vende para os Estados Unidos, vende para América Latina, então virou uma potência gigantesca. Né? Então é um modelo de negócio, não é que nem o modelo de Creative Shop hoje. Tem algumas, assim. Tem acho que a 1111 do Wilson Matheus, que é um cara fudido, assim, ganhou Cannes e saiu, montou uma startup, uma agência pequena, só com selecionados ali a dedo, e cria soluções e tem soluções criativas para o mercado. E funciona muito bem. Tem o nosso modelo, tem o modelo X, modelo de franquia. Então aqui em Indaiatuba tem a Guia-se, que é uma franquia para agências. Tem a AV4, que é uma franquia para agências. Cada uma tem ali seus pontos positivos e negativos. E tá tudo bem, tem mercado para todo mundo. É o modelo, né? Exato. E eu acho... Eu até já pensei em tentar, em algum momento, criar algum infoproduto que seguisse esse caminho, de ajudar as pessoas que estão nesse meio a empreender. Eu fico meio assim de entrar nessa de infoproduto, porque eu não me sinto uma super pessoa de sucesso que fez isso, que ganhou muito dinheiro com isso, que acaba sendo o conceito das pessoas que vendem esses infoprodutos, né? Mas, de alguma forma, eu sinto que isso vale para todos os cursos, para a grande maioria das faculdades. Eu tenho a impressão de que as formações das pessoas são direcionadas ao mercado de trabalho, mas, na verdade, algumas são direcionadas para o meio acadêmico, né? Cursos principalmente de faculdades públicas, eles direcionam você mais para o meio acadêmico, e faculdades particulares, em geral, direcionam você para o mercado de trabalho. O que eu acho que é um problema é que eles formam as pessoas para trabalharem para os outros. E muito pouco para as pessoas empreenderem, né? Então, eu acho que isso falta a nível Brasil, assim, para todos os cursos, que seja o básico de marketing e de administração, talvez alguma coisa ligada a financeiro, para a pessoa poder pelo menos saber onde ela pisa, sabe? Para ela entender que ela pode começar um negócio, que ela pode empreender sem necessariamente precisar de um cash e começar isso com alto risco já, né? Investindo uma grana. Eu acho que tinha que ser básico em qualquer faculdade. Marketing, vendas, administração, uma administração, contas a pagar e receber, e inteligência emocional. Porque, cara, se você não tem esses 4 fatores aqui alinhados, e óbvio, né? Você vai alinhando conforme o tempo. Passou o tempo, perdeu um cliente, ferrou, não tem como pagar as contas, aí, o que você vai fazer? Um assalto? Não tem. Exatamente. Aí, você tem que respirar e falar, agora eu vou usar aquele skill lá de venda. Então, tem alguns aqui que estão quase caindo, estão quase... a fruta está quase madura. Então, eu vou pegar essa fruta primeiro. Enfim, não tem nenhuma fruta madura. Cara, tem que olhar para o meu marketing. Então, se você tiver esses 4 ali bem... não precisa estar lá 100%, mas se tiver uma base disso, você já consegue empreender um pouquinho, sabe? Já consegue ter essa... dar esse passo. Que eu acho que tem, assim, muita gente que tem característica para empreender e tem gente que não tem. E tá tudo bem também. E aí você pega esses caras que são vendedores de curso, principalmente, tem muito curso bom, tem muita gente vendendo curso o curso é bom, a pessoa é boa. Também não estou generalizando o mercado, mas como isso demonstrou que tinha um pote de ouro no final do arco-íris, então muita gente começou a correr para o pote de ouro e olhar só para aquilo que... Não olhar para o caminho, o que ele tem que entregar, mas começou a olhar para a grana que isso dava. E aí o meu problema com esses caras. E aí os caras ficam falando, não, porque
o sistema é feito para você ser funcionário, que você, se você está aí funcionário há 10 anos numa empresa, você é um lixo, você é um derrotado, não sei o quê. Pô, peraí também, não é, né, cara? Não. Pô, o cara, tem gente que fala, meu, e assim, eu vejo que é muito perfil, porque eu tô aqui porque talvez eu não tenha me enquadrado, entendeu? Eu não consegui, e não que é uma habilidade ser flexível e se enquadrar, é uma habilidade. E aí eu não tive em alguns momentos, e aí eu acabei empreendendo, entendeu? É exatamente isso que eu penso. Eu via isso em mim como um ponto negativo, porque eu não me sentia especialista em nada. Uhum. Então eu não era o cara eu não fui o melhor diretor de arte, eu não fui o melhor atendimento, e tem gente, cara, que a gente precisa, inclusive, no dia a dia, dessas pessoas especialistas. Sim. A gente precisa de pessoas com todos os perfis, na real, né? E então eu ficava muito me pensando sobre isso. Falei, pô, eu conheço um pouco de cada área, conheço um pouquinho de redação, escrevo legal, faço uma direção de arte legal, faço um atendimento legal, mas eu não sou excelente em nada. E, tipo, isso às vezes me colocava em xeque, sabe? Você ficar pensando, falando, mano, acho que eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas hoje eu entendo que isso é uma virtude e não é excludente. Não quer dizer que eu sou melhor que quem é especialista. E acho que até muito pelo contrário, acho que ser especialista ainda é melhor. Mas ter essa visão holística me permite hoje gerenciar e entender o que eu quero receber quando eu peço um texto para um redator, quando eu peço uma arte para um diretor de arte. Então, ainda mais trabalhando com pessoas que são melhores do que eu. Isso eu acho fantástico, porque a diretora de arte que presta serviço lá pra gente, ela entrega umas coisas que eu falo, pô, Fábio, a Fabrício, você, vou gravar um áudio batendo palma aqui pra você, sabe? Tipo, é muito bacana. E eu acho que, pra mim, faz sentido eu ter esse pouquinho de conhecimento sobre cada setor. Isso me permitiu muita coisa, sabe? E é muito doido como isso... Aí você começa a resgatar as coisas lá da sua infância. Eu sempre fui meio assim em relação a tudo, sabe? Tipo, fiz um pouquinho de natação, parei. Fiz aula de música lá um pouquinho, de teclado. A hora que começou a precisar estudar as partituras, eu cansei e falei, parei também. Eu já fiz tudo que você imagina. E, tipo, não sou um especialista em nada, nem na minha vida de hobby, assim. Não sou uma pessoa fissurada em alguma coisa, né? Mas eu conheço bastante coisa, então isso... não deixa de ser um ponto positivo, né? Cara, eu tenho exatamente esse perfil. Eu já sei tocar um pouquinho de percussão, sei tocar um pouquinho de cavaquinho, um pouquinho de violão, gosto de samba, gosto de rock, já fiz natação, já fiz artes marciais variadas. O que eu mais fiz que durou foi jogar futebol e empreender. Foi as duas coisas. E aí eu tenho essa percepção. Tipo... eu não fui um excelente diretor de arte, designer, porque eu me irritava facilmente com o tempo de manipulação de imagem, por exemplo. Você fazer uma imagem, tipo, você pega lá alguma coisa rosa, não é Gustavo, alguma coisa rosa, que é um cara que dá curso até de Photoshop. E aí a gente fez o curso na época lá, tal, pagou pra galera fazer. E, você tem que... a manipulação não destrutiva, que aí você... faz isso, joga 1 milhão de camadas, a primeira camada é isso, eu era designer, falava, é um hambúrguer, tem que cortar o hambúrguer, então tá, cortava o hambúrguer, dava um tapinha e tal, tratava brilho, jogava lá título, aí ficava pensando que título que ia ser bom, linha fina, então tipo, eu fazia o todo, eu fazia bem feito, mas se você fosse olhar, não era o melhor tratamento de imagem, não era... melhor escolha de fonte. Não era, tipo, sempre o melhor de tudo, mas no conjunto da obra ficava bom. Né? Funcionava. Então eu me identifico muito. Tem um livro que chama Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Puta, cara, vale muito a pena ler esse livro. Nossa, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? E aí ele fala David Epstein. Ele fala dos dois tenistas lá, que eu esqueci o nome deles. Nadal e o Federer? O Nadal e o Federer. Um, tipo, jogou futebol, fez de tudo. E depois foi pro tênis. E aí ele conseguia aplicar várias coisas de outras experiências em jogar tênis. E o outro só jogou tênis. Jogou tênis. E aí depois ele dá o exemplo do Tiger Woods também. Que o Tiger Woods tipo... com ele surgiu a teoria das 1000 horas. Se você fizer uma coisa durante 1000 horas, você vai ser bom naquilo.
Então, tipo... E aí foram 2 caminhos diferentes e os 2 foram fodas. Excelentes. Então, tipo, não tem... Acho que não tem... A vida não tem roteiro, entendeu? Você tem que estar... Pra mim, eu tenho que estar feliz com o que eu tô fazendo. Se eu não estiver feliz, se eu não me identifico mais, se não sei o quê, tipo... Eu falo, eu não posso mentir pra mim mesmo. Então, Exato. E às vezes pode ser que pessoas generalistas estão mentindo pra si próprias, né? Uhum. E eu acho que agora a gente, mais do que nunca, a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para a gente conseguir, quando a gente precisa, a gente se aprofundar nos assuntos, né? Então, pô, na internet tem coisas fantásticas, cara. Às vezes você precisa apertar um parafuso, coisa besta que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, eu tenho um toca-discos e eu estava percebendo que ele estava girando um pouquinho mais rápido. Falei, caramba, eu vou procurar sobre isso, ao invés de mandar para São Paulo para fazer uma assistência técnica, né? O resumo da história é que eu vi que tinha um parafusinho lá embaixo que você ajustava e com o celular ele media a rotação do disco. Então eu falei, cara, tava aqui na minha cara, sabe? Só que tipo 10 anos atrás ia ter isso. Não ia, cara. Eu ia ter que mandar para São Paulo mesmo, pagar uma nota lá. Então, tipo, a gente sabendo usar as ferramentas que a gente tem na nossa mão, isso inclui inteligência artificial, né? Que eu vi que vocês conversam bastante sobre isso aqui também. A gente sabendo que a gente tem as ferramentas e sabendo usar as ferramentas, a gente pode fazer o que der na telha, desde que a gente tenha os conhecimentos básicos, né, sobre aquilo. Dá pra gente se aprofundar sem dificuldade. O importante é você estar feliz, cara. Você, tipo... É óbvio, né? Trabalhar, eu falo que se trabalhar fosse bom, ninguém recebia para isso. Então, trabalhar é bom, porque você consegue ter recurso para pagar as suas contas, para os seus boletos, mas em determinado momento você não vai ser só feliz trabalhando. Pô, vai ter coisa chata, vai ter coisa que vai dar errado. Claro. Aliás, a grande maioria das coisas tende a dar errado, né? Então, para alguma coisa dar certo, tem que estar funcionando tudo muito bem. Mas tem coisa que você odeia menos fazer do que outras coisas. Então, eu falo para minha esposa, né? Eu amo o que eu faço e eu venho todo dia para cá, eu moro numa cidade do lado, eu venho de carro, venho olhando o céu, falo, como tá bonito o céu hoje, não sei o que. Ela fala, você é muito bem-humorado, me irrita. Mas aí você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Se você não está feliz, pô, vai fazer outra coisa, sabe? Vai procurar outro sentido ali. Então, é um negócio da característica. Tem gente que é generalista, tem gente que é especialista, e se você está feliz ali desse jeito, continua nessa, entendeu? Exatamente. Cara, queria agradecer a sua presença. Obrigado, foi muito bom te conhecer. Obrigado mesmo pelos presentes. Foi muito legal. Cara. E para finalizar, deixa seus contatos, suas redes sociais da Siltomac. E como é que faz pra gente comprar a picanha e o contrafilé da Siltomac? Cara, sobre a picanha tem até um delivery que ele faz num raio, acho que de 150 quilômetros ali de São Carlos. Putz, não chega aqui, acho. Se em algum momento você estiver passando por São Carlos, eu aconselho muito a parar ali na Boutique da Carne. Eles ficam na rodovia que liga São Carlos a Descalvado, e no quilômetro 144, se não me engano. E você não vai se arrepender. Você pode pegar um contrafilé que vai ser melhor que uma picanha que você pega no mercado. Assim, eu não estou exagerando, tá? Você me cobra depois. Boa. Mas eu que agradeço, viu, Adriano, pelo convite. Quando você me convidou, não sei se você lembra, mas eu até fiquei com o pé atrás, assim, porque no LinkedIn vem muita gente oferecer serviço, né? Ah, sim. Então veio e falou, nossa, queria convidar você para participar de um podcast. Eu falei, cara, isso aí ele vai me vender alguma coisa, no final. Então, sua participação vai custar tanto. E não era, tal. E eu fiquei fazendo pergunta. Eu falei, mas como que me encontrou? Eu tava muito com o pé atrás. Ah, tipo de cobrar a participação no final? Você tava esperando isso até agora? Não, até agora não. Mas depois eu fiz a pergunta lá para você. Depois é só passar no caixa. Zoeira. Parcela, né? Mas foi muito legal. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado. Eu não sou uma pessoa que vai super ter novidades para trazer aqui. Eu não acho que eu tenho muita história diferente para contar, mas eu estava até assistindo os outros podcasts aqui e eu falei, cara, a minha história é muito parecida com a de muita gente, né? Então, eu pegava uma parte de um aqui, falava uma coisa que eu vivi, aí falava outra aqui, falei, tem tudo a ver. Então, é muito gostoso a gente poder trocar ideia sobre tudo isso que a gente vive, né? E é muito louco como o tempo voa aqui. Parece que eu não consegui falar de nada. E, na verdade, a gente falou pra caramba aqui, né? Verdade. Mas foi muito gostoso participar, então eu agradeço mesmo pelo convite.
Desejo muito sucesso aí para vocês, que vocês continuem nesse caminho de sucesso que eu tenho certeza que está dando muito certo. Sobre as redes sociais, a rede social da Siltomac, da indústria, é @Siltomac. Tem a da Boutique da Carne também, se eu não me engano é Carnes Siltomac. E aí tem o meu Instagram profissional, que é, aliás, pessoal, que é Luiz, com S, HRF, que é Henrique Rissato Filho. Boa. Mas é isso, obrigado pelo convite e a gente se vê numa próxima aí. Pô, eu que agradeço e acho que é até legal você tocar nesse assunto, né? Da pauta, de como que a gente conduz. Quando a gente começou o podcast, era muito do tipo, vamos chamar quem está fazendo na prática. Tipo, porque você quer assistir podcast de humor? Tem um monte. Tem o Ticaracatica Cast, que é bom. Tem vários ali que são bons. Filosófico, inteligência limitada, enfim, tem vários podcasts que são diferentes. O nosso é um podcast corporativo e de quem está colocando, tá botando para fuder, né? Tá fazendo o negócio acontecer, né? Então, assim, são histórias que são semelhantes. Você vê, tipo, comecei assim, aí surgiu uma oportunidade desse jeito, daquele jeito. Então, foram pessoas que foram se encontrando dentro do tema ou que empreenderam, ou que trabalham com marketing, ou com vendas. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que com as histórias, né, que são apresentadas aqui, as pessoas acabam se inspirando e, tipo, alguma coisa dali alguém vai tirar de positivo para aplicar no seu dia a dia. Então, é justamente esse o objetivo. Nossa missão, né, da Beats é ajudar pessoas e empresas a se desenvolverem. Então, isso transcende o marketing, venda, gestão, e é mais ou menos com esse objetivo que a gente faz o podcast. Gera conteúdo interessante, né? Além de tudo. Cria networking. Então, eu não te conhecia pessoalmente, passo a te conhecer. Se no futuro a gente quiser fazer algum projeto junto, tal, isso vai adiante. Então, acho que é esse o objetivo. Obrigado mais uma vez. E finalizar aqui, pedir para as pessoas se inscrevam no canal do Beats Podcast. Tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. Eu mesmo faço isso no podcast dos outros, mas se inscreve aí, aciona lá o sininho. Segue a Beats também nas outras redes sociais, a gente está com o beats.digital e me segue lá também, eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, valeu e até a próxima.